Olá, queridos! Como vocês estão? Mais uma vez, estamos juntos num novo episódio do podcast E Agora Jung. Hoje nós estamos tendo o privilégio, novamente, e muitas outras vezes, por favor, de ter o Leonardo Torres para falar com a gente. E tinha tantas possibilidades para a gente poder conversar, mas nós ficamos pensando, eu e a Bárbara e o Léo, ficamos pensando em falar sobre essa operação que acaba de acontecer no Rio de Janeiro, porque eu acredito que isso tem muito a ver com o trabalho que o Léo acabou de apresentar, onde ele traz a bomba atômica como uma imago. A gente pode percorrer esse caminho, mas a nossa intenção, na verdade, é simbolizar, né? Claro que vai adentrar num campo político, num campo social, mas principalmente num campo simbólico sobre tudo isso que aconteceu. E a gente ainda vai ter o privilégio de ter também a experiência de alguém que estava lá nesse momento, que a Bárbara mora no Rio de Janeiro. Bom, mas seja bem-vindo, Léo. É um prazer te receber Obrigado. aqui. Muito obrigado pelo convite, viu, gente? É um prazer estar aqui, ó, a segunda vez, né? A Verdade. primeira, eu não lembro que a gente falou de rede social, né? Então, se vocês Foi. não viram a primeira, depois deem uma volta aí no podcast para ver esse episódio. E é, a gente até atrasou, né, uma semana para gravar esse episódio e foi até bom, sabe? Porque eu tava muito atravessado por esse tema na semana passada. Porque eu sou do Rio também, né? Eu sou do interior do Rio, mas assim, é o meu estado, né? E na medida em que a gente vai vendo as notícias, nossa, o coração vai pesando, né? Mesmo eu morando no sul hoje em dia, eu eu ainda estava sentindo como se eu estivesse vivenciando ali, sabe? É muito triste, né? Imagino você, Bárbara, como você não vivenciou isso, né? Assim, porque a cidade parou, né? É, a cidade parou. Normalmente a gente não para, né? Normalmente a gente passa por operações e a vida continua, né? Tem uma coisa meio anestesiada, né? Dentro do Rio, né? Do município principalmente. Eu acho que a gente é muito anestesiado com esse tipo de situação. Mas tem alguns eventos que isso aconteceu, de todo mundo parar, e esse foi um deles. Foi bem impactante, eu acho que reverberou assim no inconsciente coletivo geral, porque as crianças vieram trazendo esse assunto. Chegou, né, nas crianças. Meus filhos vieram conversar comigo, vieram falar comigo. E tem essa coisa do herói e do vilão, né? Quem é herói e quem é vilão, porque eu acho que isso toma muito de assalto todo mundo, porque isso pega num lugar de tipo, o que que eu acho bom, o que que eu acho ruim. E é tão nebuloso, né? É um lugar muito nebuloso, assim, que a gente só para pensar realmente quando a gente tá, tá inserido ali, né? E Isso faz é uma uma coisa reflexão. que eu trago, né, nesse meu trabalho da bomba atômica, que a gente tá falando, eu tô falando ali, né, do caso mais intensificado do contágio psíquico, né? Se tivesse um espectro, né, o mais hardcore possível, o mais forte possível é aquilo que a gente chama de possessão coletiva, né? E, e é interessante que até lá no 18.1, que tem umas referências do Jung que eu fui reler, deu até vontade de colocar no trabalho, né? Porque assim, né, a gente vai lendo e querendo colocar. O Jung ele fala uma coisa muito interessante, né? Do ponto de vista psíquico, não é retirando, né, o peso em relação à sociologia, né, à questão política e até, né, digamos, as estratégias que são colocadas e as táticas que acabam acontecendo. É, não estou tirando esse peso e a responsabilidade de ninguém, mas ele fala que o arquétipo ele vem antes e ele tá depois, né? Então, a ideia, né, é que algo se constelou no inconsciente, gestou ali, e a gente tá falando do coletivo nesse caso, né? Gestou, e tudo o que a gente viu foi o nascimento dessa imagem arquetípica, foi uma imagem arquetípica, né? Se consolidando na concretude.
né? Essa é a ideia ali do 18.1, que eu acho que é um dos melhores livros para a gente ler sobre contágio psíquico na obra do Jung, assim, sabe? E eu acho que falta essa leitura, né? Porque leitura sociológica, política, né, antropológica, a gente já tem de sobra. Você pega aí esses portais de notícia e tudo mais, você vai nadar de braçada nisso, né? E sim, né? Não só a polarização de foi bom, foi ruim, né? Mas esses estudos, eles também, eles acabam tendenciando, né? Então a gente vai ter vários estudos sociológicos que vão falar que são muito bons e outros que vão falar que são muito ruins. Mas o fator que a gente tá, pelo menos a gente pode trazer aqui, olhando a partir do meu trabalho, é o fator psíquico, né? O que que se constela, né? É, não foi algo que te retirou da anestesia, né? Será que a alma queria tirar da anestesia o carioca, né? Ao mesmo tempo, se foi em uma possessão, se foi um contágio onde até as crianças sentiram, né? Que imagem é essa, né? Que imagem dura é essa, né? Que veio nos visitar nessa semana, É. prédia Eu das estou falando de bruxas. crianças da Zona Sul, que é onde não chega. Eu não estou falando de crianças que estão dentro dessa história de forma vívida, né? É uma imagem terceirizada, é isso, é na imagem, é a minha ideia, né? A fantasia, né? Eu vejo uma materialização, mas isso vem para um lugar de fantasia também, né? Então, assim, é um lugar que a pessoa não sofre o trauma, mas o trauma acontece de forma psíquica, né? É, né? Na verdade, a própria fantasia já é um produto, uma manifestação, né? Então, não importa se veio em sonho, se veio em fantasia, se veio, né? Chegou, a imagem Chegou. chegou. Mesmo que seja uma marolinha, digamos assim, né? Ela chega, né? Claro que a tsunami vem muito mais onde tem esse epicentro, né? Uhum. Imagético, digamos assim, né? Mas no final das contas, parece que todo mundo sente, né? Tive até uma cliente que, sei lá, nem mora aqui no Rio, né? Mora no Rio e sonhou com um tiroteio, né? E lá tava escrito, tava falando assim, uma pessoa fala pra ela assim, né? Você vai, a sua irmã, né? Que era a irmã dela que tava no Rio. Sua irmã vai estar no lugar mais perto de Gaza que ela jamais esteve. E aí ela liga pra irmã, a irmã fala, eu tô preocupada assim. Ela falou, por quê? Ela falou, porque eu tô no Rio. Aí, inconsciente Imagina. fazendo essa Interessante. comunicação, né? Olha, é muito mais do que o contágio, né? O que que é essa imagem? O que que o self... É uma pretensão da minha parte, mas a minha cabeça vai para esse lugar. O que que essa imagem, o que que o self pretende com essa imagem, né? Qual é... É só uma erupção, não que isso seja pouca coisa, mas eu fico simbolizando e olhando assim. Eu acho muito interessante como que o ego ele tem essa necessidade não só de polarizar, mas de classificar, né, de organizar como se desse. Então, todo herói é bonzinho, todo herói só tem um lado luminoso, assim como toda sombra é má, é perversa. E aí eu fico olhando ali, então foi uma erupção, além de tudo que a gente está falando, da sombra do Estado? Ou será que talvez eu devesse olhar então para a favela, né, para a comunidade, que é o nome gourmetizado, como complexo materno? Que o complexo materno, assim como a comunidade, tem ali a parte que acolhe, tem a galera que é trabalhadora, tem a parte nutridora, mas tem também a sombra. Tem também a parte que devora, a parte que mata. Então, acho que a gente poderia ampliar isso também. Faz Que sentido? De imagem repente eu é estou essa, né? Assim, viajando, né? não, Não eu sei. Não, tá concordo. certo. Toda irrupção, ela vem em busca de uma totalidade, né? O self, ele compensa, assim como compensa no indivíduo, ele vai compensar no coletivo. A irrupção, de um contágio psíquico, de uma possessão coletiva, de uma imagem dessa, ela vem para atender a totalidade, né? Então, o que que a gente pensaria, né? O que que está rígido no Rio de Janeiro, que demanda-se de tanta violência, de tanto sangue, né? E de tanta expiação, né? Quando a gente está falando de sombra, né? Quando tem violência, a gente está falando de expiação. Tem um autor chamado Uhum. René Girard, que ele tem um livro chamado
É o sagrado, a violência e o sagrado, mas também tem um outro chamado bode expiatório, que ele fala muito disso, né? Que os atos sacrificiais com sangue, o derramamento de sangue, né? Ele tá muito ligado à ideia de expiar a sombra, né? Mas E eu acho que o Rio é esse lugar. Assim, aí eu vou falar do meu achômetro também, numa visão como cientista social, né, e analista junguiana, eu vejo porque o Rio era a capital federal, extremamente progressista, era o centro do Brasil em termos externos, assim, as pessoas chegam, vão para onde? Para o Rio. O Rio é um lugar bonito, é cidade maravilhosa, é onde a gente exporta a ideia de Brasil de início, né? sim, sim. Sai, vai para Brasília, o centro lá do poder, né? Sai daqui. Então, assim, tem uma retirada do poder do Rio de Janeiro. Mas, ao mesmo tempo, cresce a partir de três pessoas que criaram, né, a Universal, né? O Edir Macedo, o Silas Malafaia e o R.R. Soares, que eram amigos, eles fazem uma dissociação depois, mas a sede do pensamento, né, religioso fundamentalista da Universal do Reino de Deus cresce no Rio de Janeiro. Hoje, se eu não me engano, 70% do estado é evangélico. Isso é um aspecto de luz e sombra, né? Uma coisa que era extremamente progressista para frentex, né? A ideia até ideias muito comunistas, né? Cresciam, que teve essa questão do embate direto com a ditadura, vem um crescimento paralelo de uma visão muito religiosa, evangélica, né? Que faz esse movimento. Ao mesmo tempo, aquela ideia, né, do pobre e do rico, faz comunidade, favela, né, e o rico é blindado, porque é isso, se chega na Zona Sul, o negócio já não tem mais controle. É essa a ideia que a gente vê aqui. Olha que interessante, né? Porque se a gente pega aí cristianismo, né? Se a gente pudesse. É claro que tem o Cristo, né? Ali no Rio. Mas se a gente pensa na cidade maravilhosa, a ideia maravilhosa, né, vem do verbo mirar, né, que é enxergar, ver, olhar, né? E o que que se enxerga no Rio como cidade maravilhosa? A natureza, as matas se misturando com as rochas se misturando com o mar. A gente tem bossas novas, né, cada vez que pulularam no passado, falando da natureza do Rio de Janeiro, né? E isso é uma característica bem pagã, né? E é curioso, né, como que sofre essa antiodromia e vira evangélico, por exemplo, né? É, isso significa o quê? Que talvez a polaridade esteja muito marcada no Rio de Janeiro. É uma polaridade que eu enxergo também, como você falou, Bárbara, sobre rico e pobre, né? É, essa ideia da favela, né? A favela e dos ricos, né? A favela, as comunidades, na verdade, eu estou usando o termo favela exatamente para marcar mesmo, né? No final das contas, porque eu acredito que as comunidades elas têm o seu próprio estado, sabe? Elas são um país fora do país, né? Elas têm suas próprias leis, suas próprias regras, sua própria cultura, né? É que muitas vezes sim tem que ser evidenciado, tem que ser mantido, né? Mas tem um lado obscuro também de destrutividade. Por outro lado, né? Evidente que esse lado mais elitista do Rio também tem obscuridade, né? Também tem sombra, né? Então, o que que acontece? Muitas vezes ali tem uma disputa de não ter sombra. E aí, Exatamente. um olhando para a sombra do outro, né? Um que é rico vendo a favela prosperar, não é isso? A gente tem autores da sociologia, da história que falam muito sobre isso, né? Que na hora que o rico vê que o pobre está prosperando, alguma coisa nasce dentro desse rico, né? É, É o a pacto da vontade, branquitude. a vontade da expiação é gigante, né? Como E é assim? A isso. Tem uma vista do Rio de troca. Janeiro é melhor no morro?
Como assim eles estão podendo vir fazer churrasco aqui na praia? Eu já vi entrevistas que são impressionantes no Rio, né? Assim, do passado, Assustadoras. né? E, e aí não tem, né? Não tem essa mistura, senão por meio da violência. A galera desce do morro pra fazer arrastão, pra roubar, e a galera sobe o morro pra matar. Cadê a mistura? Cadê a cone útil? Que pode ser algo tão criativo, né? E a coisa da praia ser um lugar plural, né, acessível, de acesso para todo mundo, né? Tipo assim, é um lugar público, né? Qualquer um pode frequentar. Todos temos o direito de ir à praia. Ao mesmo tempo, sempre aquele caos, né, no verão, quando as pessoas vão embora, saem quebrando tudo da Zona Sul, assim. Copacabana, isso daí, eu morei muitos anos em Copacabana, era clássico. Então, assim, é uma troca de medo, né, do Estado se colocar com uma imposição violenta dentro das comunidades, e esses indivíduos que são oprimidos de certo modo, quando vem, também vai sair quebrando tudo, que é uma forma de retaliação, né, inconsciente. Eu acho que as pessoas nem. Você que entende melhor de contágio psíquico, muitas vezes as pessoas nem entendem o que estão fazendo, e quando vê o negócio já está destruído, já estão lá no meio da quebradeira, entendeu? Começa com um mais raivoso, que tá com aquilo mais e o negócio vai descambando, né, assim. Então, assim, eu acho que isso daí é muito vívido na mente do carioca e muito, assim, a gente é muito anestesiado. Então, assim, quando vem um evento desse, como foi a invasão lá da PEN do Alemão, impacta, tira a gente dessa dissociação mesmo. Eu acho que põe a gente em várias pontuações de reflexão, vários pontos de reflexão vêm, que eu acho que, assim, tá, né, no nosso aspecto sombrio também, é tipo assim, porra, eu quero ganhar bem, mas eu vou pagar mal? Eu quero pagar mal o serviço dos outros, mas eu quero ganhar bem, né? Umas coisas assim que a gente começa a refletir. Pô, o Estado não chega lá, eu quero exigir educação, mas o Estado não chega. Quem dá isso, né, é quem opera no morro, quem tá lá, que vai dar remédio, cesta básica, entendeu? Vai ajudar numa questão hospitalar. O Estado não chega. Eu não posso exigir, né, nem do Estado que não chega lá fazendo, né, uma operação, nem deles de acharem bom essa intervenção de pessoas que muitas vezes ajudam, né, socialmente ali. Ao mesmo tempo, fizeram uma pesquisa que a gente não sabe até onde é real, que 89% dos moradores das comunidades da Penha e do Alemão são a favor desse tipo de operação. Então, assim, Então, e aí isso a gente pode não ser, ser ou não ser, mas não importa a veracidade, porque mesmo se for irreal, aliás, se for, se não for uma pesquisa, né, verificada, ela é uma fantasia. E se a fantasia é real, a gente está falando do quê? De polarização de novo, de oposição de novo, né? E essa oposição, eu acho que, só para puxar o gancho, né, da ideia de anestesia, o que que é anestesia, né? A é negação, estesia vem de aesteses, né? A esteses é a ideia de atravessamento, de sentir com os sentidos e com os sentimentos e com as emoções, né? É exatamente o Afrodite, Vênus, né? É exatamente o maravilhar-se. O que que falta para a cidade maravilhosa? Maravilhar. Ou seja, mirar, né? Ver, abrir os olhos e ver o que está acontecendo. Enquanto eles não fazem isso, a gente vai ter exatamente a característica que eu acho que uma das que eu mais levanto no meu trabalho, que é a reatividade, né? Eu brinco, né, que a bomba, ela tem uma radioatividade, mas a bomba psíquica, ela tem uma reatividade. Quanto mais eu eleger um inimigo, mais reativo eu fico. Nesse sentido, então, a gente podia refletir que esta imagem que emergiu talvez seja para provocar que os cariocas e que o Brasil inteiro
pare com esse pensamento unilateralizado de ver o pobre, o favelado, o preto, de ver a nossa própria sombra como inimigo. É isso Olhar, como mesmo, você né? falou, né? Se maravilhar e pensar assim, olha, eu posso até não gostar de algumas coisas, mas tem potencial ali, tem um sentido ali, tem um aprendizado, sei lá, E não é isso, uma ameaça. eu acho que é parar pra ver, né? Parar pra ver os mortos, parar pra ver a operação, parar pra ver quem morreu, parar pra ver quem morreu e nem sabia, né? Nem estava envolvido com nada. É parar pra ver que o rio parou, né? É parar pra ver que crianças da Zona Sul estavam tomadas por isso. O Brasil parou pra ver o rio, assim como o mundo para pra ver Gaza, por exemplo, né? Só que qual é o problema? É que ninguém vê. Quantos veem nessa complexidade que a gente está vendo? Entra nas redes sociais. Tem? Não tem, cara. Não tem. Não tem ninguém que fala, eu não consigo explicar, eu não consigo tomar uma decisão e entender o que aconteceu, porque tem uma profusão de fake news e de notícias e de pesquisas falsas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ficar com essa angústia. Quem faz isso? Ninguém faz isso, né? O mirar, né, o maravilhar-se pode ser também maravilhar-se com a violência, no sentido de ficar estupefato, ficar, né, olhando, parado, paralisado para esse sombrio, para esse veneno que é a Vênus sombria, né, que a gente tá tomando e não tá vendo, né? Mas quem fez isso? Ninguém fez isso. Você entra nas redes sociais e tá lá gente defendendo um lado, gente defendendo outro lado, né? E aí sempre vai ter uma eleição dos tadinhos e a eleição, né, dos heróis. Não é isso? Exatamente. E aí o outro é a sombra, o outro é o inimigo. É. Será que é Cê- assim, né? Não sei, eu fiquei. Você sabe o que mais me afetou nessa situação toda? Foi um relato de um avô. Eu não sei se vocês viram, saiu até no Globo, ele falando. Ele estava chorando muito, ele tinha perdido o neto. Ele falou assim: Você sabe o que é triste para mim nessa situação? Eu criei ele como filho, né? E ele morreu duas vezes. A primeira, quando parou de me ouvir, entrou para o tráfico. E agora, literalmente, eu vou ter que enterrar. Então, assim, esses dramas pessoais, né, são vividos em milhares de lares. E a gente não toma forma, a gente não individualiza, que é o que o Jung fala, né? Do fenômeno, da gente na clínica estar com o outro, entender quem é esse outro. A gente põe a pessoa numa massa ali, né? E desumaniza mesmo, vira um inimigo, vira uma coisa, vira um troço a ser combatido, sendo que a gente não pega as sutilezas individuais, né, e pessoais de cada história que aconteceu ali. E quando você vai vendo, né, tipo assim, a mãe, eu não era a favor, a outra, não sei o quê, mas foi o único jeito. Tem cada um tem uma justificativa, São né? muitas verdades, né? São muitas verdades, são muitas questões muito pessoais. É lógico, eu não, ninguém está aqui para defender bandido antes que comecem a acusar a gente de qualquer coisa, nem defender, né, qualquer Nem tipo o de Estado, também a violência, gente nem não o está Estado, defendendo nada. nada Mas assim, necessariamente. qualquer escolha que a gente faça na nossa vida gera consequência não só para a gente, mas para as pessoas que estão do nosso lado. A gente não vive a vida do e se. A gente vive a vida das escolhas, né? E é muito difícil lidar com isso. Até escolher morar no Rio de Janeiro, ou um carioca escolher morar fora do Rio de Janeiro, como afeta, né? Uma paulista sentir o Rio de Janeiro. A gente vai entrar em contato com as consequências, entendeu? E a anestesia é tão grande que o que você falou me atravessou nesse sentido, assim, que
nos meus grupos de WhatsApp, que eu tenho amigos de favela do Rio também e tal. Eu tenho amigos tanto da Zona Sul quanto de comunidades. E os memes que chegavam já, cooperação acontecendo, é surreal. A Nossa. risada diante dessa morte, a risada diante da violência, né? É claro que essa risada ela é um xiste, né? Que o Freud fala, Sim. para tentar liberar um pouco a sombra, né? Para uma válvula de escape, mas é, s- fica só aí, não tem reflexão, né? Porque eu vi um meme, por exemplo, que eu falei, meu, que era tipo cotação do Uber, né? Aí tinha lá o carro, que era um tanque, né? É o Bop e aí o Uber normal, uma coisa assim, sabe? E a galera rachando o bico, né? Falou, hoje vai ser foda ir pra casa e tal. Mas será que a gente não tá percebendo, né? O perigo? A bala Olha a que. tentativa aí de continuar normalizando, né? Quanto que a gente precisa aprender a sustentar os Exatamente. incômodos, né? Ficar com a coisa aqui, né? A gente gosta muito quando a coisa é alegria, quando a coisa é favorável. Mas e o incômodo? E o medo? E todos esses sentimentos que a gente julgou que são negativos, mas na verdade não são. Eles não são positivos nem negativos, eles são. E tem que sustentar isso, até para ver o que que essa imagem vai provocar em cada um de nós. É tudo que a gente vem falando. É É isso lutar mesmo. contra a anestesia. Acho que é isso. Acho que a gente pode terminar esse episódio, não sei, sem palavras, só vamos sustentar. Você que está nos ouvindo agora, eu faço esse convite. Sustenta esse incômodo. Vê de que forma ele conversa com você. Não tenta evitar. É. Eu já falei pra mim que eu só vou escrever coisa boa agora. Que eu escrevi o Contágio Psíquico, veio o Bolsonaro. Você tá Aí eu escrevi. Nossa. materializando sombra, hein? Ó, Essa para. é a É, minha só... inflação profética, né? É a minha Não, inflação pode profética. continuar na mesma linha. Vamos falar agora sobre a queda dos monstros. Escreve sobre isso, entendeu? É Escreve foda, assim cara. alguma coisa que eles são engolidos por alguma. É isso. Faz isso para Foi, materializar, tá, Léo? o pior é que foi isso mesmo, assim. Eu fiz um artigo sobre, falando que, fazendo um método do Gilbert Durand, lá do Imaginário, falando que o arquétipo da morte estava vindo, 6 meses depois, Covid. Aí eu Misericórdia. escrevi sobre o contágio, veio o Bolsonaro, né? É, o ouvi dizer foi, na verdade, esse último, o de membro analista, foi uma resposta às fake news e tal. Então não tem muito a ver. Mas e aí eu sonhei com a bomba atômica e dá essa tragédia toda, né? No final das contas. Mas isso daí é uma fantasia inflada minha de ser profeta na escrita. Não é Abre nada a fenda demais. aí, de vez em quando abre a fenda. Faz É. parte. Vou escrever sobre unicórnios da próxima vez. Vamos Boa. ver se funciona. E ursinhos carinhosos. Se vierem unicórnios, aí eu vou falar, não, realmente eu tava certo. Essa fantasia não era tão fantasia assim. Ai, Tá ai. certo. Obrigada, gente. Eu que agradeço, gente. Valeu e até a próxima. Tchau, Beijo, tchau. queridos. Obrigada.